Alô, pessoal, entrando agora, né? Entrando agora na nossa live. Nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com vocês, né? Mais alguma coisa da palavra de Deus. E como eu tenho falado ultimamente para vocês, nós estamos aqui para compartilhar palavras simples. Não temos placa de igreja. Amém? Nós somos do reino. Não carregamos placa de igreja. Declaramos, na verdade, o amor de Jesus. E a nossa palavra é simples. Eu estou aqui, eu tenho gravado essas lives para te abençoar. E se você quer que eu continue com as lives, sabe o nosso comando, continua, pastora. Deixe o seu joinha aí, o seu ok, né? E você compartilha, porque se você compartilhar, nós poderemos estar sempre gravando, estar sempre com vocês, amém? E hoje eu queria compartilhar uma palavra que todo mundo conhece, uma palavra que muitos pregadores ministram, mas eu quero compartilhar esta palavra com você, tá bom? E essa palavra, ela está lá no livro de 2 Reis 4, tá bom? Selma, beijinho, Neidinha, saudade, ó, coração, saudade. Vamos lá? 2 Reis 4, diz assim, palavra que você conhece muito bem. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos e para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Aleluia! Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchias. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e teus filhos vivei do resto. Amados, eu quero pedir perdão para vocês, porque ontem, né, eu comuniquei que nós íamos gravar a nossa live, e isso não aconteceu por causa de algumas situações familiares, ok? Mas hoje nós estamos aqui. E como eu falei para vocês, eu não vou ficar, de repente, gravando live todo dia, porque eu quero gravar realmente quando o Espírito Santo me toca, quando Deus fala comigo. Eu não quero gravar lives aleatoriamente para dizer que está gravando, amém? Por isso que eu não tenho data marcada para essas lives. Eu aviso vocês tipo 10 minutos antes, meia hora antes, tá? Mas eu tô tentando criar um costume, amém? Um hábito. Mas eu só vou gravar quando eu estiver no Espírito, tá bom? Porque nós somos homens e mulheres de Deus que estão buscando o reino do Senhor e a glória do Senhor. E Jesus é simples, gente. Deus é simples, Deus é alegre, Deus é simples. E nós estamos aqui, ó, tô até arrumando meu cabelinho aqui nessa tela para dizer que Jesus te ama, amém? E aí, queridos, vamos falar hoje sobre esta mulher da botija de azeite, amém? Um beijo aí para Silmar, Adriana, galerinha aí
do grupo das mulheres, né? Vamos abaixar aqui um pouquinho o som. Quem quiser comentar alguma coisa dessa mensagem aí, pode comentar, tá bom? E vai compartilhando e botando o seu oi aí. E quem quer que eu continue vai dando um toque, porque eu tenho que interagir com vocês. Senão, eu não sei como fazer. Amém? Então, amados, eu fiz aqui umas anotações e eu quero compartilhar com você 10 coisas sobre a história, amém? Da viúva do azeite. Oh, Deus de poder. Tem muito mistério nesse azeite. Oh, Jesus. Quantas pregações, gente, eu já ouvi sobre... Good night, Juju. Minha bebê de Floripa. Alex Bush. Amo você, minha Sandrinha. Direto de London, na Inglaterra. Rosa Margarida, minha nueva amiga de Chile. Ai, gente, hoje tá internacional aqui a nossa live, glória a Deus. Então, meus amados, 10 coisas sobre a viúva do azeite. Bom, primeiro, havia escola de profetas em Israel, né? Queridos, naquela época não tinha oba-oba com respeito à profecia do Senhor, né? Naquela época, havia escolas de profetas em Israel, né? Mas não tinha esse oba-oba que a gente ouve, que a gente lê hoje em dia, né? Eles aprendiam a servir a Deus. A profecia era um assunto de extrema seriedade. Hoje, se bobear, até meu cachorro é profeta. Meu cachorro fala comigo, ele é profeta, né? Então... hoje em dia a gente tem que pesar muito o que a gente escuta, apesar de que naquela época bíblica, como também tem lá na história de Reis também, né, do profeta lá que Jeroboão estendeu o dedo para profetizar para o altar e a mão de Jeroboão ficou seca, né? Naquela época também tinha isso aí, profetada, né? Então, amados, havia escola de profetas em Israel. E número 2, nós não podemos confundir, queridos, profeta com sacerdote, amém? Existia juízes, existia reis, existia profetas, tá bom? Beijo, Flavinha, meu amorzinho, minha filhinha, que sempre vai ser minha filha. Não confundir, então, profeta com sacerdote. Existia juízes, existia reis, existia profetas e existia sacerdotes, né? E ocasionalmente, né, poderia um sacerdote também ser profeta e ser juiz, né? Poderia acontecer esses casos de sacerdote ser profeta ou ser juiz. É o caso de Eli. E os profetas, eles podiam, olha que interessante, gente, os profetas, você que gosta da Bíblia, de estudar a Bíblia, é o caso de Eli. Os profetas poderiam vir de qualquer das 12 tribos de Israel. Eles podiam vir, né? Mas os sacerdotes, eles só poderiam vir da tribo de Levi. Oh, glória, coisa forte, né? Os sacerdotes, eles só podiam vir de uma tribo. Então, gente, isso tem uma exceção, amém? Com a exceção de Melquisedeque e de Jesus. Mas os sacerdotes, eles tinham que vir da tribo de Levi. E aí, amados, os mistérios vão acontecendo, sabe? Às vezes a gente lê um livro bíblico e a gente não conhece um pouco da história. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus e estudar a história também, o porquê daquilo outro. Então, a gente entende melhor a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é revelada, mas também tem a parte histórica que a gente tem que saber para a gente entender melhor a palavra. Como eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa muito teológica. Eu estudo dentro do meu entendimento, da minha cabecinha, mas
eu gosto de compartilhar os mistérios do Senhor, é por isso que essa live existe, amém? Então, amados, número 3, essa viúva, ela era esposa de um dos filhos do profeta, de um profeta, né? Daquela escola. Os profetas naquela época podiam casar, e hoje também, né? Não é como padre até hoje não casa, não contrai matrimônio, né? Mas os profetas se casavam. E o marido dessa mulher, que era um dos profetas, filho de um dos profetas e profeta, ele pode ter falecido de algum trabalho mais pesado, porque os profetas naquela época, tá alto aqui. Os profetas, eles faziam trabalhos pesados também naquela época, né? E ele pode ter falecido de repente por causa de algum trabalho que ele teve que executar, né? E não era costume das mulheres da época trabalhar fora. Elas só cuidavam dos filhos, da família, e quando seu marido morria, elas dependiam do amparo da família. Não tem essa historinha de hoje de mulher ser até arrimo de família. Não existia essa história da mulher sustentar a casa como tem hoje. Era obra do marido, e a mulher era obra de cuidar da casa e dos filhos, né? Outro detalhe que é o item 4 do que nós estamos falando, uma viúva, ela só podia se casar com o irmão, com algum irmão de seu marido. Se ele tivesse lá, vamos supor, 15 irmãos homens, que também era hábito se ter muitos filhos, né? Ela podia, de repente, se enamorar por algum cunhado e casar com algum irmão do seu esposo falecido, mas ela não podia casar com ninguém fora da família. Então, pelo que a gente entende desse texto que nós lemos, né? A gente vê que ela não tinha ninguém para ela. Não aparece no texto nenhum irmão, né? Que pudesse estar casando com ela. Talvez ela não fosse muito agradável aos olhos, muito bonita, ou talvez ele não tivesse irmãos. Enfim, o que sobraria para uma viúva que não tem um pretendente, né, da época, seria a mendicância ou a escravidão. E aí, queridos, no item 5, eu coloquei aqui, os filhos poderiam ser escravos. Eles podiam ser dados como escravos até o pagamento da dívida. Aqui eu já estou começando a ver um manto aqui, um mistério, né? Quem foi que pagou a dívida por nós naquela cruz? Não foi Jesus? Aleluia! Muitos vivem escravos desse mundo, queridos. Muitos vivem escravos nesta vida. Aí você fala, pastora, mas não existe mais escravo. Existe sim. Os escravos emocionais, amados. Escravos emocionais. Existem os escravos dos vícios, né? Das drogas. Os escravos do cigarro, né? Que é um vício. Os escravos do adultério. Os escravos da fofoca. Os escravos da maledicência, aqueles que gostam de falar mal dos outros, de fazer fofoca dos outros. Há vários tipos de escravidão. Mas Jesus, quando ele veio e morreu naquela cruz, ele nos libertou de toda a dívida que a gente tinha com o diabo. Ele nos libertou de toda a dívida que a gente tinha com o mundo. E houve um pagamento de dívida. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo o mistério que já está rolando aí nessa palavra? E aí, amados, no item 6 que eu anotei aqui, queridos, diz assim que a mulher, ela foi procurar alguém. Às vezes você está atribulado, está nervoso, está angustiada. Você está aí sem saber o que fazer. Eu vou usar sempre o termo no masculino, tá? Porque tem homens assistindo aí também, mas eu tô falando para homens e mulheres, ok? Mas vou usar o termo no masculino porque os irmãos estão aí escutando também. Então, eu quero que você entenda algo.
nessa noite. Tem mistério, tem muito mistério de Deus aí. Note você que essa mulher, ela não estava atrás de profecia ou apenas de oração. Ela foi procurar o profeta para pedir uma orientação, para pedir uma ajuda. Ela foi pedir uma ajuda de Deus. E aí, amados, lá em Tiago, eu vou abrir para vocês aqui, vou ler para vocês. Em Tiago 2, rapidinho. Tiaguinho, cadê você, meu filho? Tá aqui. Achei que tinham tirado Tiago da minha Bíblia. Ô, glória. Aqui em Tiago 2, 15 e 16. Quem achou, diga amém. Quem tá com a Bíblia aberta, diga amém. Ah, Jesus de Nazaré. Essa Bíblia é nova. Pai amado. Tiago tá depois de Hebreus, Jesus de Nazaré, e antes de Pedro. Acorda, Débora. Achei. Aleluia. Tiago 2, 15 e 16, né? Diz assim a palavra do Senhor. Olha aqui, amados. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito que tem nisso, amados? E aquela mulher, queridos, ela não podia ser despedida sem nada. Às vezes, você precisa de alguém que te dá um chacoalhão. Às vezes, você precisa de alguém que te belisque. Outro dia, eu dei o testemunho aqui de uma discípula minha, que inclusive o testemunho dela é público, não tem problema eu comentar, que ela estava tão ruim, ela me procurou tão ruim, porque ela apanhava do seu esposo, porque ela era cristã. E ele estava fora de si. E eu dava comida para ela, e ela tinha que esconder essa comida no quintal, na casa da mãe dela. Porque se ele visse que ela tinha aquele alimento ali, aquela comida, ele jogava no lixo, porque ele sabia que aquela comida veio da igreja. Olha que triste, olha que situação que ela estava vivendo ali, aquela mulher. Ela não tinha opção, gente. Essa minha discípula, ela levava comidinha escondida. E eu falava para ela: filha, como é que você vai fazer? E ela falava para mim: pastora, eu vou lá, escondidinho na minha mãe, e pego um pacotinho de arroz. Quando ele chegar, tem arroz. Ele nem pergunta de onde veio o arroz. O que ele não pode ver é a cesta básica. Então, gente, olha o mistério. Se você despede, olha o que essa palavra diz aqui em Tiago. Se você despede apenas a pessoa, dando comida para ela, mas não ensinando para ela o caminho correto, e não ensinando ela o caminho no que ela vai fazer, o que ela tem que fazer, a Bíblia diz que proveito há nisso. Está entendendo? E aquela mulher, ela não foi lá falando: profeta Eliseu, me dá comida. Profeta Eliseu, profetiza na minha vida. Se Eliseu apenas orasse, talvez ele não ativasse a fé que havia dentro daquela mulher. O agir de Deus. Flavinha. Flavinha, isso é forte, amiga. É forte. Aquela minha discípula, Flávia, que você conhece, eu tive que dar um chacoalhão nela. Eu peguei ela e falei: filha, reage em nome de Jesus. Nós temos que lutar pelo nosso lar. Tem algumas discípulas minhas assistindo aí que eu tô vendo. Eu tô vendo a carinha delas aí na foto. Vocês sabem que eu sou meia Rambo, hein? Eu sou uma mãe Rambo. Ó, vai lá, mãe Rambo. E eu falei pra ela assim: engole esse choro agora e se levanta, porque o Senhor, Ele quer fazer algo na tua casa, mas você tem que se levantar.
E ela foi e tomou uma atitude, tá? Ela tomou uma atitude, essa minha discípula, se posicionou, jejuou pelo marido dela, porque, amados, às vezes a gente tá tão angustiado. Ai, meu Deus, quão grande é o meu Deus em hebraico. Vamos pôr em português, aleluia. Gente, é muito forte mesmo. Ela tomou posição, ela começou a jejuar pelo marido, orar pelo marido. É muito fácil a gente simplesmente fazer isso aqui, né? E ficar só reclamando da vida, galera. É muito fácil. Mas Deus, Ele quer ativar a fé dentro de nós. E como é que Ele ativa a fé? Se te cutucar, né? E ela virou para mim e falou assim, pastora, eu comecei a reagir porque ninguém nunca falou nada para mim, nunca ninguém me beliscou. Na casa dos meus pais, eu sou filha única, eu tenho mais 2 irmãos, então eu que mando, eu que sempre mandei, eu que sempre falei, eu que sempre fui a princesinha da casa. De repente eu casei com um príncipe encantado que virou um sapo e agora eu até apanho desse príncipe encantado. Mas, minha querida, quando você se posiciona como guerreira de Deus, como mulher de Deus, a coisa acontece. E meus irmãos homens, a mesma coisa para vocês, né? Às vezes tu tá casado com uma Jezabel em casa e não toma atitude nenhuma, meu irmão. Toma uma atitude. Quem transforma a atmosfera do seu lar, querido, é você. Deus está por trás, te respaldando, mas você tem que tomar atitudes de libertação na tua casa, atitudes de salvação. Se Eliseu orasse com ela, ele ia fazer o que está ali em Tiago. Olha, querida, eu oro por você, te abençoo, ó, vou te dar aí R$100, R$50 para você comprar uma comidinha, um arrozinho para os teus filhos, mas olha, eu não posso fazer nada. O credor vai vir, né? O credor vai vir e ele vai pegar os seus filhos e vai levar seus filhos para serem escravos até você pagar o que você deve. E aí, na 7ª anotação que eu fiz aqui, né? Essa viúva, ela achava que ela não tinha nada, queridos. Ai, aleluias. Ela pensava, amados, que ela não tinha nada. Mas ela tinha tudo que era necessário. Eu quero te dar um recadinho de Deus essa noite, meu irmão, minha irmã. Se você que está aí me ouvindo tem fé, você tem o que é necessário para você mudar de vida. Eu não acredito que não tem uma porta para o teu problema. Não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Porque quantas vezes o diabo quis me jogar na lona e fazer eu pensar que eu não tinha saída, eu não tinha solução para o meu problema. E hoje em dia, você achar que você não tem solução para o teu problema é muito fácil, né? Porque começa porta, fecha, trabalho tá difícil, o país tá na crise, mas nunca tem crise. Sabe o que você faz? Você faz pão, vai vender pão. Amém? Faz papagaio, pipa, vai vender pipa. Eu tive uma amiga lá no sul, quem me conhece também, sabe que eu gosto muito de ministrar contando causos, né? Eu sou a rainha dos casos. E eu tinha uma amiga em Itajaí que era um barato. Vocês iam gostar muito dela. Eu não lembro mais o nome dela. Inclusive, ela era bem novinha de convertida, mas ela era muito bacana. Um dia ainda ela chegou para mim na igreja, lá em Itajaí, e falou assim, Débora, você não sabe o que eu fiz. Ela era bebezinho, tinha acabado de se converter. Ela falou assim, olha, eu tinha ataque epilético e Jesus me curou. Eu falei, Jesus te curou? Ela falou, porque eu lembrei daquela palavra em que os demônios foram para os porcos. Você sabe essa história, né? Que os demônios foram para os porcos. E ela disse assim, eu tinha ataque epilético e eu orei
E eu joguei meu ataque epilético para os cachorros da minha casa. Olha as coisas que ela falava. E esta mulher, ela era engraçada, porque ela tinha fé, ela era um bebê na fé, mas ela tinha uma fé interessante. Ela era, na época, amigada e amaziada com o homem, certo? Quando ela chegou na igreja, então não tinha entendimento de nada dessa vida, né? E aí, amados, ela me contando que ela era amaziada com esse homem, e esse homem ele era muito rico, muito bem de vida, né? E eu me lembro na época que ele deu um carro para ela, Gol, esses Gol quadradinho, né? Gol bolinha. Ele era vermelho, 0 quilômetros. Ele pegou na concessionária e deu a chavinha do carrinho para a mulher. E ela era muito divertida, gostava de se arrumar e gostava de mim. Às vezes ela passava lá em casa, eu vim tomar café com você, levava pão, levava doce. No interior a gente tem esses hábitos, né? Até hoje a gente tem aqui na cidade grande também esses hábitos, né? E aí, amados, essa mulher, ela trabalhava de diarista e numa cidade de 170 mil habitantes. Itajaí, na época que eu morei lá, tinha 170 mil habitantes. E esta mulher, ela trabalhava de diarista e ela ia com o carrinho dela 0. Então, para ela não tinha tempo quente. E você sabe, queridos, que às vezes eu lembro dela. Gente, sempre tem uma saída para nossa vida, sabe? Aí você fala, ai pastora, mas isso, mas aquilo. Gente, eu espero não precisar, mas se precisar eu vou vender churrasquinho lá no estádio do Pacaembu. A vida é assim, um dia você tá ali, um dia você tá aqui, um dia você tá aqui. O importante é que não falte alimento na tua mesa. Agora, aquela mulher, ela achava que ela não tinha nada, amados. Isso é muito duro. Naquele tempo era deserto, deserto, deserto. Para você ter água, você tinha que ir lá no poço buscar água. Não tinha escola em qualquer lugar. Quando eu morei em Itajaí, a escola dos meus filhos era atravessando a rua de casa. Eu dava 3 passos, eu estava na escola. Ela era em frente, eu atravessava a rua e entrava na escola. Então, eu ficava até tranquila, porque eu sabia que os meus bebês estavam estudando do lado de casa. Eu não tinha, era 5 para 5, eu estava ali pegando eles na escola. Então, eu imagino aquela mulher, queridos, ficando viúva, né? Aquela mulher ficando viúva, sem marido, sem trabalhar, sem ter nada, né? Ter um pouquinho de azeite na casa dela, e o azeite era valioso. Ela pensou, eu vou usar esse azeite, vou fazer uma comidinha, um pão para os meus filhos, e eu vou ter que entregar meus filhinhos de escravo. Não tinha nada. Meu irmão, minha irmã, hoje tem até brechó online. Oi, Marizinha, te amo, beijinho. Gente, tem brechó online. Eu vendo, às vezes, meus brincos, minhas pulseiras, eu vendo na internet. Hoje é assim, mas naquela época não tinha nada, galera, era só deserto. E aquela mulher sabia que mais cedo ou mais tarde o credor ia vir pegar os seus filhos, né? Mas eu quero te falar algo nesta noite. Que Deus precisa só do que nós temos para ativar o nosso milagre. E eu tenho certeza que você que está aí me vendo agora, me escutando, você tem fé. Quem tem fé, fala que tem fé aí que eu quero ver. Quem tem fé aí, dá um glória a Deus. Ele precisa de uma faísca de fé, galera. Uma faísca de fé, né? Deus precisa somente do que nós temos para ativar o milagre na nossa vida. E aquela mulher, que a Bíblia não diz o nome, ela chega para o profeta Eliseu e fala assim: profeta, eu só tenho uma botija de azeite. Esse azeite eu vou fazer um pão para os meus filhos.
Aleluia. Ora bala, shure cantalas. Será que você, alguma vez na tua vida, achou que viveria numa tremenda de uma escassez? Eu falei pra você que às vezes eu choro aqui e dou risada, então tu vai ter que aguentar se quiser assistir esse vídeo. Amados, eu gosto de me colocar nas situações quando eu estou lendo a Bíblia. Eu gosto da minha maneira simples. Eu gosto de me colocar dentro daquela cena que eu estou lendo lá na Bíblia. E esta mulher, ela percebeu, aleluias, que, queridos, ela ia perder os seus filhos. A Bíblia não diz quantos filhos ela tem, mas eu acho que deviam ser filhos adolescentes, né? Porque se o credor vai levar, naquela época, né, tinha os credores. Tinha aqueles que tinham muito dinheiro e emprestava dinheiro, né? O pobre, tudo. Tipo o agiotazinho da época, né? E, amados, eu fico vendo, isso me choca. Tem gente que só reclama da vida, pessoal. Só reclama da vida. O sangue de Jesus tem poder. Quer ser carregado no colo. Gente, existe saída para todo mundo, amados. Existe o que você fizer. Deus vai honrar você naquilo que você fizer. Olha, a vida, ela é um mistério, sabe? Cheio de perdas e cheio de ganhos. Uma hora você ganha, outra hora você perde. E sabe qual é a regra para você ter uma boa vida? É você seguir os 10 mandamentos. E um deles, você sabe que é amar o teu próximo. Deus vai te honrar. Às vezes, você está com tanta raiva de uma pessoa que você não quer falar, não quer pedir perdão, não quer fazer. Mas, se você começar a olhar para o teu próximo, como Jesus olha para você, eu te garanto que você já está com o mecanismo da fé dentro de você. E Deus, ele não desampara o justo. A Bíblia diz que Deus não desampara o justo. Aleluias. Então, te comunico nesta noite que tem uma saída para você. Amém? Então, o que eu anotei aqui no 8, aleluia, parece que a crise não era generalizada. Certo? Pelo que você lê desse texto aí, de 2 Reis 4, que para quem está chegando agora, parece que naquela época a crise não era generalizada, né? Você pode notar que havia um credor, ou seja, havia gente que tinha dinheiro para emprestar, né? E quando eles emprestavam, eles queriam receber, ok? E o azeite era um produto caro. Número 9 que eu anotei aqui. A obediência foi a palavra-chave para o milagre acontecer. Tá? Aquela mulher, ela tinha fé, ela não tinha medo. Por que que ela tinha fé? Porque quando o profeta falou assim para ela, você vai lá, vamos abrir. Ah, Jesus amado. Peraí, vamos lá. Olha só. Ele falou para ela assim, você vai para tua casa e você fecha a porta da tua casa. Oh, rei, como diz, né, o pessoal dos mantos. Olha aí o mistério. Olha aí, ei meu amigo, ei minha amiga. O milagre está na tua casa. Em vez de você ficar reclamando da vida,
vai se virar. Eu tenho amigos aí, amigas que faz pão de mel, faz bolo, faz panetone, faz ovo de Páscoa, tem outras que costuram, tem outras que fazem bonequinha de pano, eu vendo café. Sempre tem uma oportunidade para a tua vida, sabe? E quanto a falar do nosso casamento, dos nossos filhos, eu estava falando pro meu marido ontem na hora do almoço, falei para ele, amor, nós estamos vivendo agora uma vida que os nossos filhos cresceram, são adultos, estão casados, eu e você. E eu conheço vários casais amigos que é só o casal, né? Que os filhos casaram. A Vandinha é uma, né? Que é a sogra do meu filho Alan. Beijo, Wanda. Está ela e o esposo também. E outros casais amigos que eu conheço que ficou casal. E eu falei pro meu marido, Sérgio, você já parou para pensar que é eu e você? Se você ficar doente, eu cuido de você. Se eu ficar doente, você cuida de mim. E aí, a gente que tá só eu e ele, a gente tá aprendendo a conviver com esse mistério. Então, eu faço faxina na casa, lavo a roupa dele e ele, às vezes, faz o almoço para mim. Então, eu falei assim para ele, ai amor, eu fico orando para Deus te dar o dom da cozinha, porque ele cozinha coisas gostosas. Mas eu quero que ele cozinhe todo dia coisas lá na cozinha, né? Eu falei pra ele, vamos fazer um acordo, você cozinha, que eu já tô cansada de cozinhar, e eu cuido da casa, né? Uma boa troca, que ele não vai passar pano e fazer faxina. Então, eu fico feliz da vida quando ele cozinha. Hoje ele fez uma janta poderosa. Simples, mas com um toque diferente, né? Então, amados, a obediência foi a primeira chave. Ela foi a chave para o milagre acontecer. Ela foi lá com o coração aberto, escutou o sacerdote, a opinião do sacerdote. Aí ela obedeceu o que o sacerdote falou. Quanta gente, em vez de procurar o seu pastor, a sua pastora na igreja, vai perguntar para a vizinha que é de outra fé, não é da tua fé. Vai perguntar a opinião dela, às vezes, porque ela é um pouco mais... tem mais idade que você, é mais experiente, você vai perguntar a opinião da vizinha. Não, gente. A Bíblia fala que é na congregação que Deus ordena a bênção. Vai procurar. Perdão, gente, é que me ligaram aí no telefone e interrompeu a gravação. Voltando. Gente, tem gente que vai procurar conselho com a vizinha. Vai para tua igreja, fala com o teu pastor, com a tua pastora, pede orientação, fala, olha, tá difícil resolver isso, tá difícil resolver aquilo, pastor, o que o senhor acha? Que atitude que eu tenho que tomar? Amados, não se tratava somente de sobrevivência, se tratava de obediência. E obediência é uma palavrinha difícil para uma pessoa de 50 anos. Obediência é uma palavrinha difícil para uma pessoa de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos. Mas Deus, Ele espera uma submissão nossa, à autoridade que está sobre nós. E a fé daquela mulher tinha que ser ativada, gente. Às vezes você precisa de um beliscão espiritual para você acordar e tomar uma atitude e ir à luta. Tem gente que é bonitinho, glória a Deus, aleluia, tá tudo bem com você. Mas na hora que você vai exercer a tua autoridade espiritual, dando um conselho para aquela pessoa, a pessoa fica irritada com você, a pessoa some, a pessoa te desobedece, a pessoa não crê mais naquilo que você fala, o que você fala não tem mais interesse para a pessoa. Isso é insubmissão à autoridade espiritual. E Deus não quer isso de nós. E aquela mulher, ela não era só sobrevivência, era obediência. E ela obedeceu o profeta, porque o profeta ali,
Ele era autoridade espiritual sobre ela. O profeta ali, ele estava representando Jesus na vida dela. Nós vivemos numa geração que, não tô nem aí. Uma geração que eu me basto. E não é isso que Jesus quer de nós. É um princípio que nós temos que entender na nossa vida espiritual. Aí no 10, para a gente não demorar muito, uma mulher que podia pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, né? Numa hora dessas, de necessidade, tinha dificuldade de pedir os vasos, porque ela estava passando tanta dificuldade, ela falou, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela começou a pegar vasos emprestados dos vizinhos. E aí, quando ela fechou a porta da casa dela, o milagre começou a acontecer, sabe por quê? Eu estou vendo a cena aqui na minha mente, imaginando, né, a cena, não estou vendo, estou imaginando a cena daquela mulher fechando a porta, aleluias, e falando para os filhinhos dela, meus filhos, agora o assunto é eu e vocês, né? O assunto é eu e vocês. O mistério está dentro da nossa casa. Quando você entende o mistério de Deus na tua vida, labra subiarabacantarabás, quando você começa a entender o milagre, o mistério, a coisa começa a acontecer. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão verdadeiro, Deus é tão positivo. Quantas vezes eu não vi o trabalhar de Deus na minha vida em pequeninas coisas. Até dinheiro, gente, eu já achei na rua. Eu falei para você que a vida, ela é feita, a vida que nós vivemos aqui, ela é feita de ganhos e de perdas. Só que as perdas, você não tem que entender como o final das coisas. Você tem que entender como algo que Deus está te ensinando para você crescer. Eu tenho um carro que eu lutei muito há 2 anos atrás para conseguir. Eu tive que regularizar meu nome por causa de problemas que a gente tem na nossa vida. E eu regularizei e eu levei 3 meses para comprar aquele carro. Era um sonho que eu tinha. Todo mundo tem um sonho. Então, eu consegui juntar um dinheiro, vendi o outro carro, juntei ali e consegui dar entrada e comprar um carro que eu queria muito ter. Não para ficar ostentando, mas na verdade eu gosto de conforto. Eu gosto assim... eu não viajo muito, mas eu gosto de viajar gostoso, naqueles carros gostosos. Pode ser carro antigo, mas se tiver conforto, tá ótimo. E era o meu sonho, né? Cada um tem um sonho, né? Tem gente que o sonho dele é comprar um barco, o meu era comprar um carro usado, mas que eu tivesse conforto. E eu fiquei toda feliz, comprei o carro, né? Na segunda semana que eu estava com o carro, eu estava indo trabalhar na igreja e eu levei uma bordoada no farol da igreja. Indo para a igreja, na frente da Vila das Frutas, um senhor no celular, ele entrou na traseira do meu carro, eu bati no carro da frente e eu parada no farol vermelho. Meu pai simplesmente acabou com a traseira do meu carro e um pedaço da frente do carro. E aquilo me fez refletir. E eu falei, Deus, será que eu estou dando importância excessiva para esse carro? Será que eu estou idolatrando esse carro? Deus não quer isso. E aí eu fiz uma reflexão comigo mesma. E eu comecei a entender que nós valorizamos o que nós temos, às vezes em excesso. Isso está errado, gente. Aí, amados, hoje eu estou sem trabalhar onde eu trabalhava. Todo mundo sabe que eu trabalhei 17 anos na igreja e agora eu estou sem trabalho. Eu estou vendendo meu café, mas é um plus, né? Mas enfim, isso é coisas pessoais. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte:
por causa das dificuldades, eu estou vendendo o meu carro. Aí você fala assim para mim, pastora, você tá triste? Não, eu não tô triste, eu tô chateada, porque foi algo que eu lutei para conseguir e ainda estou batalhando por esse veículo. Ninguém ainda se interessou pelo carro, mas ele está à venda. E Deus é tão maravilhoso que, se eu precisar vender o carro, amanhã eu vou comprar um zero. Porque o Deus que eu creio e que eu sirvo, ele é assim. E você tem que entender, meu amado e minha amada, os tempos de Deus na tua vida. Às vezes é tempo de você abaixar a cabeça e ceder numa situação que você não está a fim de ceder. Amanhã Deus vai te dar outro. E tanto que eu lutei para conseguir esse veículo, eu vou me desfazer do veículo. Mas não tem problema, são coisas materiais. Eu não estou me desfazendo do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, do meu casamento, de nada. Eu estou me desfazendo de um bem material que amanhã eu sei que o Senhor vai me restituir. Mas o importante é que eu seja obediente à vontade do Pai. Não quero prorrogar tanto, mas eu quero te dizer o seguinte. Presta atenção, meu amado, escreve isso agora no teu coração. As vasilhas, elas são emprestadas, mas o azeite é presente de Deus. Xerébias! O azeite é presente de Deus. O azeite é manto terra na tua vida. O azeite é algo que Deus vai te encher. O azeite é a sabedoria. O azeite é a obediência que você tem pelo Senhor, que Ele vai te honrar. Aleluia! Aleluia! O azeite não acabou. O azeite jamais vai acabar. O que está em falta nessa vida que nós vivemos são os vasos. Oh, Ramandala Chúbia. O que está faltando, irmãos, é vaso, não é azeite. O azeite nunca acabou. O azeite está rolando, o azeite está descendo. Que você nessa noite receba o azeite aí. Recebe o azeite. Recebe o azeite fresco. Porque o azeite é presente de Deus. Que você seja um homem, que você seja uma mulher cheio deste regalo de Deus, que você seja cheio da glória de Deus e o azeite jorra na tua vida. Eu quero chapar, mas não vão me interpretar errado com esse chapar, é chapar no Espírito Santo. Eu quero o azeite escorrendo aqui, ó, o azeite aqui. Uma vez eu fui num culto de poder que tinha uma pastora, que eu não lembro o nome, lá de London, Alex, onde tu moras, Alex Bush, tinha uma pastora da Inglaterra, eu me esqueci agora o nome dela, e ela estava ministrando aqui em São Paulo, numa igreja que eu fui, e ela chegou, eu estava assim louvando, ela falou para mim em inglês, irmã, o azeite está escorrendo pelas tuas mãos. Aí que o fogo pegou, né? Que aí eu comecei a sapatear sem parar. Gente, é tão gostoso você ficar no Espírito. É tão gostoso. E aquela mulher fechou a porta da casa dela. E ela pensou, agora o manto tá aqui. Ai, xanábias. O manto tá aqui. É agora que o fogo vai cair, porque eu fechei a porta e o mistério é eu e os meus filhos. E a Bíblia diz que o azeite vinha, o azeite vinha, o azeite vinha, o azeite não acabava. E ela tinha que pegar vasilhas emprestadas, até que chegou um momento que não tinha mais vasilha. Aleluia. E aí, naquele momento, o azeite cessou. E a Bíblia diz que a mulher pagou o credor, ou os credores, ou o credor, e ali ela não precisou dar seus filhos para serem escravos. E aí, eu quero terminar nossa live, e eu quero orar por você também, dizendo o seguinte, que eu anotei aqui, isso aqui eu li num lugar e anotei para vocês, tá? Especialmente para vocês.
Nem sempre a tempestade vem para afundar o seu barco. Muitas vezes ela serve para te fazer andar sobre as águas. Não permita se abalar pelo tamanho das ondas. Lembre-se que quem comanda esse barco é Deus. E se sua fé for firme, você nunca irá naufragar. Oh, aleluias! Eu quero deixar esse recado de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluias! E antes de encerrar, eu quero orar por você. Se você puder, fecha os teus olhos aí. Sabe que crente fala em línguas, né? Então você pode falar. Aleluia! E se Deus te falar alguma coisa de mim, tu me liga. Fala comigo aí. Oh, Ramandala Shubra Nabahai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar cada vida, Pai, que está assistindo esse vídeo, agora ao vivo ou depois. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o azeite, Senhor, esteja escorrendo, Pai. Que o azeite, Pai, que é presente do Senhor, seja abundante na vida de cada um. Pai, eu quero profetizar o melhor desta terra. Pai, eu quero profetizar os filhos com o coração nos pais, os pais com o coração nos filhos. Pai, eu quero profetizar nessa noite, Lamandarabasubra Nabarraias. Oh, Senhor, o fogo de Deus. Eu quero profetizar, Labasturiandas, a intimidade com Deus. Pai, está faltando intimidade, Pai. Intimidade no meio do povo de Deus. Está faltando obediência no meio do povo de Deus. Pai, eu sei que o Senhor quer agir nos mistérios. Eu sei que o Senhor quer dar uma adoração extravagante para o teu povo, Pai. Muda essa geração. Muda as cabeças. Muda os pensamentos. Muda as atitudes, Senhor, começando por mim, Pai. Renova em mim. Restaura em mim. Conserta em mim o que está quebrado. Pai, o ser humano vive em reformas, Pai. Nós todos que estamos aqui estamos em reforma, Deus. Mas Tu és o Deus de poder. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Abba, o nosso Pai, o nosso Paizinho. Oh, aleluia. Eu me alegro, Pai. O meu coração se alegra. Porque aquela mulher que está há centenas, né? Há centenas e centenas e centenas de anos longe de nós, naquele tempo, naquela época, aquela mulher obedeceu, e porque ela obedeceu, ela tomou uma atitude de fé, Pai. E o que ela tinha para oferecer naquele dia, Pai? Ela só tinha a fé. Ela tinha o mecanismo, Senhor. Ela tinha o mecanismo que ativou a fé, que ativou um milagre na vida dela. Então, meu Pai, eu repreendo agora na Blasúbria Raias todo pensamento negativo, todo ódio contido, toda altivez que se levanta contra a Tua palavra, meu Deus. Olha, ora mandalabachai, o Senhor está me mostrando aqui um homem que tem vício de alcoolismo, Labrasúbia na Barraias. Tem alguém que você que está aí me vendo conhece que tem o vício do alcoolismo. Essa pessoa vai ter um encontro impactante com Deus. O milagre, queridos, está nas nossas mãos. Pai, eu coloco todas essas vidas no teu altar. Senhor, começa a fazer o milagre. O Senhor está me falando que Ele está mandando empregos. Tem um homem que está desempregado faz tempo. O Senhor está dizendo para ti, filho, ativa a tua fé. Como Ele disse para aquele cego, vai, a tua fé te salvou. Como Ele levantou aquela moça que estava no leito. Como Ele ressuscitou o filho da mulher sunamita. Como Ele fez os milagres na Bíblia, na palavra dEle. Ele quer fazer os milagres na tua vida. Eu não aceito negativismo na tua vida. Eu não aceito
Eu aceito glória de Deus, vitória de Deus, alamachuriandas. E eu declaro que você é um homem vitorioso, você é um homem, uma mulher vitoriosa. Tem um homem aí, eu não sei quem é, alamassuriandas, Deus está falando para mim que esse homem está com o espírito de desânimo sobre ele. Você está começando a entrar num mistério de depressão. Levanta a tua cabeça, homem. Levanta a tua cabeça, mulher. Se arruma, melhora a tua autoestima. Passa um batom e vá à luta, porque nós somos guerreiros, guerreiras do Senhor. E você, homem, faz a barba. Levanta o teu rosto, lava o teu rosto e vai à luta. Você é vitorioso. E olha, Deus está me mostrando também uma pessoa que vai começar um negócio. Quero te dizer que esse negócio vai dar certo. Você vai começar pequenininho. Talvez você pense em desistir, mas o Senhor diz para você, Namandarabashai, que está aí me vendo, não desista. Não desista. Às vezes o diabo quer jogar a gente na lona, mas não desista, porque você tem uma marca, a marca do Senhor sobre a tua vida. Você tem um selo. Quem tem o selo de Deus sobre si, o diabo não pode destruir. Posso ouvir um amém? Você tem um selo de Deus. Você tem a marca da promessa. Namassuriandarabahai. E eu creio nisso. Eu não desisti até hoje da luta, porque eu sei quem eu sou no mundo espiritual. O diabo já tentou me jogar desânimo? Ah, muitas vezes. Muitas vezes ele tentou me jogar desânimo. Mas eu falo o seguinte, eu brinco, sabe? Eu brinco o seguinte, que eu não tenho tempo de ter depressão, gente. Eu não tenho. E eu creio que você também não tem. Porque um homem e uma mulher de Deus não tem tempo de ter depressão. Então levanta dessa cama. Levanta desse sofá. E não receba as setas inflamadas do diabo. Você vai falar, aqui não, Satanás. Aqui não. Você pode jogar seta lá no inferno, mas aqui na minha família, você não vai jogar. No meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, com a minha mulher, com a minha filha, com meu filho, com a minha irmã, você não vai jogar setas, porque a minha família é do Senhor Jesus. Amém? Então, esta noite, meus amados, tome posse dessa palavra. E se você gosta ou gostou desta palavra, nós tivemos no último vídeo 1000 e tantos, lá acho que 1085 visualizações. Comece a compartilhar os nossos vídeos. Eu não gravo live para ficar falando besteira. Eu não gravo live para ficar falando abobrinha. Eu gravo live para compartilhar a palavra de Deus na simplicidade, que é o que eu sei. Eu falei para você que eu não sou uma pessoa teológica. Eu estudei teologia, mas eu sou simples, simples, simples e simples. Amém? E na minha simplicidade eu quero compartilhar com você, porque eu sei que Deus me deu uma autoridade no mundo espiritual. Então, compartilha, porque Deus vai usar as nossas vidas para ser canal de bênçãos na nossa família. Te amo de paixão. Não sei quando terá outra live, porque, como eu te falei, eu estou explicando para quem entrou agora, eu gravo lives quando eu tenho algo do Espírito. Então, tem dia que Deus não está falando comigo a determinados assuntos, mas eu procuro só gravar quando eu tenho coisa boa para te entregar. Amém? Tá bom? Aqui é o nosso quartinho da bênção, é o quarto do mistério. Então, um beijo no teu coração. Pode ser que você veja todo dia uma live, ou pode ser que você veja a cada 2 dias, ou pode ser que você veja uma vez por semana, né? Ragna, vai, irmã. Beijinho, meu amor. Beijo no teu coração. E aí, galera do bem, como diz na bola de neve, né, Ragna? Galera do bem,
Escreve aí, pastora, continua que eu continuo, tá bom? E a minha agenda tá aberta, se alguém quiser agendar. Estamos aí para pregar a palavra de Deus e para botar a capetada para correr em nome de Jesus. Tchau, galera. Amo vocês. Assiste o vídeo, compartilha e fala continua que eu continuo. Senão eu vou achar que vocês não estão interagindo comigo. Vou entrar em depressão. E aí vocês vão ter que me arrancar da depressão. Ai, tá amarrado em nome de Jesus. Beijo. Amo vocês e compartilha aí a bênção. Porque vocês é que nos incentivam a crescer e a estudar, trazer palavras de bênção, tá bom? Ó, beijinho, fui. Amo vocês, pessoal, galera do bem.